Fala pessoal, beleza? Na semana passada eu conversei aqui com vocês a respeito das finanças quantitativas, né? O que é que elas são, quais são os pilares que formam essa nova área do mercado financeiro. E a gente viu que basicamente as sub-áreas são finanças ou mercado financeiro, a tecnologia e a modelagem estatística e matemática. Dentro desse cenário da tecnologia, eu falei para vocês que os dados e a programação se destacavam. Quando eu falo de dados, o que eu quero dizer? Eu quero dizer a parte software e hardware orientado ao processamento, à manipulação, à análise de dados. Ou seja, principalmente a ciência de dados e engenharia de dados juntos com a programação. E por que eu acho que a ciência de dados e a programação, dados no geral, né? Por que eles têm esse papel tão importante? Porque são eles que vão possibilitar que a gente consiga extrair o máximo desse volume muito grande de informações que é gerado todos os dias. Então, não só o mercado financeiro gera um volume gigantesco de dados, o mundo à nossa volta gera. As redes sociais, né? Plataformas de compra, por exemplo, né? Sem informações de compra dos clientes, sem informações de viagem, tráfego aéreo, movimentação dos carros, de tudo. Esses dados, eles podem ser utilizados para tirar vantagem, né, no mercado financeiro também. Aí iria para uma outra área de dados alternativos e tal, que não é muito bem o que eu quero falar aqui. Não é dados alternativos, mas é sobre ciência de dados. Então, é sobre a ciência de dados que eu quero falar com vocês aqui hoje. E por que a ciência de dados ela é um tópico tão importante? Porque eu acho que a ciência de dados ela tem um papel, uma importância muito mais abrangente dentro do mercado financeiro do que as pessoas pensam, né? Quando a gente fala aqui de ciência de dados aplicada ao mercado financeiro, talvez venha logo à sua cabeça cases aí de otimização de portfólio, né? Como eu posso escolher melhor os ativos, como é que eu posso criar carteiras mais eficientes, aumentar a rentabilidade, reduzir o risco. Só que a ciência de dados ela também pode ser utilizada em outras sub-áreas do mercado financeiro. E a gente acredita que quando isso acontece, o mercado financeiro ganha, porque ele fica mais eficiente, orientado a dados na sua tomada de decisão. E eu quero trazer aqui para vocês exemplos de sub-áreas do mercado financeiro que podem se beneficiar muito com a ciência de dados. E por que eu quero falar sobre isso? Para ajudar vocês, quem eventualmente está buscando a transição de carreira para o mercado financeiro, às vezes se pergunta, né? Eu quero trabalhar como cientista de dados, mas o que eu vou fazer? Então, tem algumas outras sub-áreas do mercado financeiro que a gente pode falar aqui, que às vezes ficam esquecidas. Então, por exemplo, você sabia que a ciência de dados pode ser utilizada no marketing, né? Marketing, CRM, ou seja, gestão de clientes. Pois é, pode ser utilizada. Então, imagina que a área de marketing de uma corretora ou de um banco quer clusterizar os clientes, quer agrupar os clientes em clusters, em grupos com características semelhantes para melhorar a sua ação, né? A sua prospecção de clientes. Então, eles vão criar um modelo de clusterização e determinar aqueles grupos que têm características semelhantes, características demográficas, características geográficas, financeiras, etc. Um outro exemplo seria os modelos de recomendação, né? Por exemplo, regras de associação. Então, à medida que você vê o comportamento dos seus clientes, você entende que quem investe num produto A e investe num produto B também investe num produto C. Imagina que você consegue ver isso. Qual que é o benefício, né? Vamos dar um exemplo. Você observou que quem investe em tesouro direto, depois compra ações da Petrobras, é muito propenso depois a comprar ações da Vale. Tudo bem, você viu isso. Da próxima vez que alguém investir no tesouro direto e comprar Petro, o que você pode recomendar? Você vai recomendar que a pessoa compre a ação da Vale, porque você viu que historicamente aquilo é um padrão, né? Ou seja, você vai melhorar muito a sua recomendação para os clientes. Com base nisso, você pode reduzir o churn, né? Ou seja, a perda de clientes, menos clientes vão deixar a sua base, e você vai garantir que os clientes eles recebem recomendações que fazem muito mais sentido para eles, o que é excelente para corretoras, bancos e afins, né? Então aí alguns exemplos de marketing, CRM, onde a ciência de dados pode ajudar. Uma outra área que eu acho que não é tão óbvia é o RH. É isso mesmo. Dentro da ciência de dados, existe uma parte que é aplicada ao mundo de RH chamada People Analytics. Eu tive a oportunidade de trabalhar com People Analytics. Foi a primeira área que eu trabalhei na XP, quando eu entrei em 2018. E basicamente você vai analisar dados dos colaboradores, dados do dia a dia deles, de produtividade, de desligamento, né? Por que eles estão deixando a empresa? Será que a razão pela qual eles estão deixando a empresa a gente consegue mudar para melhorar a qualidade de vida, para evitar
que mais colaboradores deixem a empresa, a gente analisa, por exemplo, dados geográficos. Será que eles moram perto da empresa? Será que eles moram longe? Será que eles gastam muito tempo de deslocamento? Com base nisso, você pode aperfeiçoar a forma como a empresa lida com os colaboradores. Vai melhorar a qualidade de vida de todo mundo e vai ter ganhos de performance, né? Ou seja, vai ser bom para todo mundo. Então, é uma área não tão falada, mas dentro do mercado financeiro pode ser uma porta interessante. O que mais, pessoal? Segurança da informação, mais uma área legal, uma área do mercado financeiro que lida com o vazamento de informações, a proteção da informação. Será que tal informação pode vazar? Qual é a propensão daquela informação vazar? Dado o histórico de sinais, de acessos que nós estamos recebendo, será que alguma informação já vazou? Será que eventualmente tem alguém que poderia, algum cliente mal intencionado, pegar dados da empresa? Como que eu monitoro isso? A ciência de dados também pode entrar, né? Uma área muito próxima da segurança da informação é a prevenção à fraude, que eu também tive a oportunidade de trabalhar na XP, foi a minha segunda área. E na prevenção à fraude, você identifica fraudes que podem ocorrer, por exemplo, com a conta do cliente. Alguém mal intencionado acessa a conta dos seus clientes e faz transações, né, faz movimentações que são atípicas. Você pode criar regras ou modelos que bloqueiam a conta dele, né, ou acionam o cliente caso isso estiver acontecendo. Esse é um tipo de fraude que pode ocorrer, né? E outras manipulações de mercado que também são monitoradas e analisadas por uma outra área chamada compliance, né? Então veja que as áreas elas estão muito próximas, as que eu falei agora. O compliance ele tem uma interface com prevenção à fraude porque existem sub-áreas dentro do compliance que precisam analisar o comportamento dos clientes, o comportamento dos assessores, né? Será que eles estão fazendo coisas atípicas, muito acima da movimentação normal deles, acima da média? Então a gente pode investigar isso, e isso pode ser um eventual sinal amarelo, sinal vermelho, né? Pode ser um sinal de fumaça para algo muito grave acontecendo. Por exemplo, lavagem de dinheiro, pirâmides financeiras, como eu fiz modelo já e conseguimos encontrar fraudes assim, de grande magnitude, usando estatística, usando séries temporais. Então a gente entende o comportamento dos clientes ao longo do tempo, detecta anomalias e a gente vai naquelas anomalias entender o que está acontecendo e quase sempre encontra algo nesse sentido. Tem uma outra sub-área dentro do compliance que eu acho muito interessante, chamada Trade Surveillance. É algo como monitoramento do trade, monitoramento do trading, né? A gente vai olhar a movimentação de ativos específicos, ativos de pouca liquidez, por exemplo. Então a gente vai olhar quem está comprando, quem está vendendo, a gente olha o book de ofertas e entende se existe uma tentativa de manipulação de mercado, porque a gente já viu em algumas situações que existem, por exemplo, lavagem de dinheiro que é feita através de manipulação de mercado. Então a manipulação de mercado tem algumas variáveis que ajudam na identificação e é um problema realmente muito grave do mercado financeiro e que precisa de cientistas de dados que desempenham esse papel, tá? Percebam que tudo que eu falei aqui não é associado diretamente a investimentos, a trading, muito embora é uma aplicação indireta das finanças quantitativas. Mas eu espero que dessa forma, né, com esses exemplos que eu dei aqui para você, você consiga vislumbrar algumas outras possibilidades no mercado financeiro que podem funcionar para você e podem ser portas de entrada para você entrar no mercado financeiro e ir navegando e galgando ali as etapas até conseguir chegar à área dos seus sonhos, né? A gente recebe muita gente aqui que quer trabalhar numa área quant, numa área quantitativa, numa área diretamente relacionada ao trading, à renda variável. Se você entra por uma dessas portas, você vai facilitar muito a sua vida, né? E obviamente, pessoal, por fim aqui tem a área do mercado financeiro que vai lidar com os investimentos propriamente ditos, né? Então, entender como que eu otimizo uma carteira, qual que é o portfólio ideal para aquele cliente, como otimizar aquilo, fazer uma recomendação mais apropriada e depois nos próprios investimentos, né, como que eu otimizo essa carteira, como que eu automatizo algum processo de investimento, enfim. Com isso, né, eu vou finalizando esse vídeo, mas espero que esses exemplos tenham dado alguns insights sobre o funcionamento do mercado financeiro. Não quis que o vídeo ficasse muito longo, né, para não ficar maçante, mas é isso, pessoal. E a minha ideia é cada vez mais trazer insights do mercado financeiro para ajudar vocês.
Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês aí na próxima oportunidade aqui no nosso canal. Grande abraço!